Peço, por favor, para ganharmos tempo, abra o seu exemplar bíblico, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 1 até o 11. Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 11. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Podeis assentar, glorificando ao nome de Deus. Meus amados irmãos, hoje nós vamos aprender sobre os 3 pilares para o chamado missionário de Pedro. Eu vou repetir. Iremos aprender hoje os 3 pilares para o chamado missionário de Pedro. Quando eu estava preparando esta mensagem, eu fui estudar como foi o encontro de Pedro e Jesus. E de acordo com a Bíblia, a primeira vez que aparece a história de Pedro com Jesus é no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. A segunda vez que aparece é no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. A terceira vez é no livro de Lucas, a qual nós lemos, capítulo de número 5. E por fim, no livro de João. Porém, nestas 4 versões bíblicas, o livro de Lucas foi o que mais me chamou a atenção, porque ele conta mais detalhadamente a respeito de como foi o encontro de Pedro e de Jesus. Hoje a nossa ministração vai começar falando de um homem um pouco incomum dos demais. Um homem chamado João Batista. Um homem que usava uma roupa um pouco diferente, pois a Bíblia diz que ele usava roupas feitas de pele de camelo. Usava um cinto de couro na sua cintura. A sua alimentação ou sua nutrição era um pouco diferenciada. Ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista era um nazireu, um homem que fez um propósito especial com Deus. Tinha princípios irrefutáveis. A saber de um deles, não poderia cortar os seus cabelos e não poderia raspar a sua barba. João Batista era um homem temente a Deus e um homem usado por Deus. Porém, além de ser profeta, ele também era professor. Porque a Bíblia diz que João Batista tinha discípulos. E a saber de um deles era André. Sim, André, irmão de Pedro. Antes de André se tornar um discípulo de Jesus Cristo, ele era discípulo de João Batista. A pregação de João Batista, ela era muito enfática. Todos que vinham ao encontro de João Batista, ele dizia: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. João Batista dizia as palavras de Isaías: voz do que clama no deserto,
endireitai as suas veredas. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento, era uma mensagem metanoia. Metanoia é uma palavra grega que significa arrependimento. Agora, metanoia tem um sentido muito profundo, porque não é simplesmente você se arrepender dos seus pecados, é você se arrepender a ponto de sentir nojo do que você praticava no seu passado. Metanoia significa mudança de comportamento, mudança de mentalidade, é uma mudança radical. Era isso que João Batista pregava: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. A palavra do Senhor vai nos dizer que certo dia João Batista estava ensinando a seus discípulos acerca do reino dos céus. Quando adiante de João Batista aparece Jesus. Jesus vem na direção de João Batista e ele diz para os seus discípulos: olhem, aquele homem que está vindo na minha direção, ele é o Messias, ele é o Cordeiro Santo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele não, ele é mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso que eu não sou digno nem de segurar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João Batista terminou de dizer essas palavras, André sai correndo em direção a Jesus, porque ele ficou fascinado pela forma como João Batista descreveu Jesus. Ele chega em Jesus Cristo e faz um pedido. Ele diz: Senhor, permita-me passar um dia inteiro com o Senhor. André agora deixa o seu antigo mestre e começa a seguir o mestre dos mestres, o verdadeiro rabi, o verdadeiro rabino ou Raboni, que significa o meu grande mestre. Ele ficou fascinado pela forma como Jesus falava, ele ficou eufórico pela forma como Jesus andava, e ele faz outro pedido a Jesus dizendo: Senhor, existe um homem que eu quero que o Senhor conheça. E Jesus responde: quem é este homem? Ele diz: meu irmão mais velho. Mas vamos fazer assim, fique aqui, não saia daqui, eu vou chamar o meu irmão até a tua presença. Eu já quero liberar a primeira palavra de fé para alguém nessa noite. Escute uma coisa: Pedro foi a ponte André foi a ponte para que Pedro conhecesse Jesus. André foi a ligação para que Pedro se conectasse a Jesus Cristo. Você tem sido uma ponte da parte de Deus. Você tem sido uma pessoa que as pessoas que olham para você dizem: por que tamanha felicidade? O que é que este homem, o que é que esta mulher tem? Só vejo ele passando por luto, só vejo ele passando por provas, mas sempre tem um sorriso no rosto. Você tem sido uma ponte, porque um verdadeiro missionário é como uma ponte, pastor. Ele ajuda as pessoas a atravessarem o pecado e chegar até Jesus Cristo. Você não precisa ser perfeito, e você também não precisa ter todas as respostas deste mundo, mas se a sua vida, o seu testemunho servir como uma ponte, você está fazendo o seu papel missionário. Se existe alguém que é ponte da parte de Deus, levanta a sua mão para cima e dá um brado de glória a Deus, para alegrar a vida deste jovem pregador. Aleluia. Quando André conhece Jesus, ele diz: Senhor, eu quero te apresentar o meu irmão mais velho. Fique aqui, não saia daqui, eu vou chamá-lo até a tua presença. Quando André chega até o seu irmão chamado Simão, ele diz: irmão, eu conheci um homem. Agora, não é qualquer homem. Eu conheci um homem que quando ele falava, o meu coração ardia. Eu conheci um homem que quando ele abria aquela boca, os meus olhos lacrimejavam. Quando ele falava, o meu corpo arrepiava. Venha, irmão, eu quero te apresentar esse Messias que eu conheci. Agora, olha o detalhe. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, o primeiro encontro entre Pedro e Jesus não foi da forma como eu esperava. Quando Pedro chega na frente de Jesus, está os dois frente a frente, André todo eufórico dizendo: esse é o cara, ele é o cara, esse é o Messias. Pedro olha para Jesus dos pés à cabeça, olha para André e diz: tem certeza? Esse é o Messias? Não vi nada demais. Tem 2 pés, tem 2 mãos, tem 2 olhos. Escute uma coisa:
Pedro era mais cauteloso do que André. Por quê? André era mais espiritual do que Pedro naquele momento, porque ele já era discípulo de João Batista. Pedro não esboçou nenhuma reação quando viu Jesus. No livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 40, a Bíblia diz que André fala: achamos o Messias. Não foi Pedro que disse, foi André que disse: achamos o Messias. Tá os dois frente a frente, Pedro e Jesus. Era Jesus olhando para Pedro. Jesus já via o chamado missionário que aquele homem teria. Jesus olhando para Pedro já via o propósito importante que aquele homem receberia. Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, filho de João. Pedro fica perplexo, olha para um lado, olha para o outro e diz: como é que você sabe meu nome? Eu não te disse meu nome. Eu não disse para você o nome do meu pai. Não tenho nenhum crachá escrito meu nome. Imagina Jesus dizendo: seu nome? Eu te conheço antes de você nascer, Pedro. Eu imagino Jesus dizendo as palavras de Jeremias: antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você sair da madre da tua mãe, eu já te escolhi. E eu te enviarei pelas nações como profeta. Jesus olha para Pedro e diz: tu és Simão, filho de João. Só que a partir de hoje, tu serás chamado de Cefás. Cefás no aramaico, língua falada por Jesus, tem um significado de rocha ou pedra, que traduzida para o grego se torna Petros, e traduzida significa Pedro. A partir daquele momento estava iniciando o chamado missionário de Pedro. Pedro não sabia, mas ele seria um dos líderes da igreja, feito para ser pastor de igreja, um dos homens que iriam guiar os primeiros cristãos da fé. Quando Jesus termina de dizer isso, Pedro olha para André e diz: André, já posso ir embora? Já conheci esse tal de Jesus Cristo. Você sabe que a nossa pescaria não tem sido tão boa. Era Pedro indo embora e André querendo ficar com Jesus. Ele diz: André, precisamos ir. Enquanto eu lanço as redes ao mar, você segura o bote. E lá vai os dois embora, sem saber que o milagre ia acontecer. Eu imagino Jesus dizendo: pastor, calma, calma. Pedro nem sabe, mas ele vai ser um dos meus íntimos. Sabe o que a Bíblia nos ensina neste momento, igreja? Que Pedro não aceitou Jesus Cristo no primeiro encontro, mas isso não apagaria o fato de que no futuro ele teria um encontro com o Mestre. Existem muitas pessoas que não aceitam Jesus no primeiro encontro. Existem pessoas que não aceitam Jesus de imediato. Sabe quando o pastor faz o apelo no fim do culto? Quando acaba a pregação, ele pergunta, ele questiona: alguém quer aceitar Jesus Cristo? Até existe uma alma que quer aceitar Jesus Cristo, só que a vergonha toma conta do corpo da pessoa. As pernas começam a tremer. Tem gente que começa a suar frio. O momento do apelo é um dos momentos mais críticos do culto. É um momento de intensa batalha espiritual. O inimigo vai fazer de tudo para que aquela pessoa não aceite Jesus Cristo, fique procrastinando. E as pessoas que estão no culto querem para estar com suas cabeças curvadas, orando para aquela alma se render a Jesus Cristo, não, ficam olhando para a pessoa, aumentando o constrangimento dela. Existem pessoas que têm medo de serem julgadas, medo de serem apontadas. Eles pensam: o que é que essas pessoas vão pensar de mim? Outros enfrentam medo da exposição pública. Por quê? Você se levantar da sua cadeira, vir até aqui à frente no meio de pessoas que você não conhece, não é uma tarefa fácil. Tem gente que é muito tímida, tem gente que tem vergonha. Outros acham que não tem falta de convicção. Tem gente que tem falta de convicção, assim como Pedro. Existem pessoas que precisam, o que de fato é servir Jesus Cristo. Tem pessoas que precisam entender o que são os mandamentos e os preceitos deixados pelo Mestre. Outros enfrentam lutas espirituais. O inimigo tenta colocar dúvida, resistência, medo. Para a pessoa levantar da cadeira é um peso muito grande. Outras pessoas acham que não são merecedoras. Tem gente que já praticou tanto pecado que diz: esse Jesus Cristo não me merece. Tem gente que já praticou tantos erros que fala: esse Jesus Cristo não me merece. Ei, mas a verdade, meus irmãos, é que ninguém aqui é merecedor. Ninguém que está aqui merece. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse: venha você perfeito,
venha você sem os seus pecados. Ele não disse, ele disse: vinde a mim com os seus pecados, venha com os seus defeitos, que eu vos aliviarei. Pedro não aceitou Jesus Cristo de imediato, mas isso não apagaria o fato de que no futuro ele teria um encontro com o Mestre. Eu já quero profetizar para alguém nessa noite: a pessoa a quem você está orando, o filho a quem você está orando, os pais a quem você está orando, se essa pessoa ainda não teve encontro com Jesus Cristo, fique tranquilo, porque ele ainda vai ter eu estou falando só para quem acredita, viu? Ele ainda vai ter um encontro com o Mestre. A pessoa que você está orando vai passar por aquelas portas, vai dar a paz do Senhor, e o nome do Deus de Israel vai ser glorificado. Aleluia. No livro de Lucas, capítulo de número 5, ao qual nós lemos, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus estava andando no lago de Genezaré, ou também conhecido como Mar da Galileia. O lago de Genezaré é o maior rio de água doce de Israel. Jesus Cristo estava andando e multidões o seguiam e multidões o apertavam, até que Jesus vê alguns barcos se encostando na margem do rio, e um desses barcos era o de Pedro. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e nada conseguiram pescar. Agora, olha o detalhe: por que estavam pescando à noite? Eu lendo a Bíblia fui entender por que pescar à noite. Eu pescaria durante o dia, é mais claro, é mais fácil. Simplesmente pelo fato de que os peixes preferem estar em águas frescas. Durante o dia, o sol aquece a superfície do lago, fazendo com que os peixes desçam para as profundezas do rio, aproximadamente 10 metros de profundidade. Só que ao anoitecer, a temperatura quente desce e a fresca sobe, fazendo com que os peixes fiquem na superfície, assim facilitando a pesca. Jesus Cristo sobe naquele barco, se afasta um pouco da multidão e começa a pregar a palavra de Deus. Jesus Cristo ia operar o milagre no pior cenário, ia operar o milagre no pior horário, porque estava de dia. Escute uma coisa, igreja: o Deus ao qual nós servimos, Ele tem autoridade sobre os animais. Eu vou repetir: o Deus ao qual nós servimos, Ele tem autoridade sobre os animais. E eu vou provar. No livro de Jonas, Deus deu uma ordem ao grande peixe para engolir Jonas. No Egito, Deus controlou rãs, mosquitos e gafanhotos. No livro de Daniel, Deus deu uma ordem para que o anjo calasse a boca do leão. Deus deu uma ordem aos corvos para alimentar Elias. Deus mandou a mula de Balaão falar. O nosso Deus tem autoridade sobre os animais. Quando Jesus Cristo vê que está todo mundo guardando as redes, lavando as redes, Jesus Cristo diz: por que vocês estão guardando a rede? Peguem as vossas redes e lancem ao mar. Quando os pescadores vão ver aquilo, fica todo mundo perplexo, evangelista Vital. Os pescadores dizem: aonde foi que esse homem aprendeu a pescar, pelo amor de Deus? Todo mundo sabe, é lei universal, todo pescador sabe, não se pesca durante o dia. Os peixes estão na profundidade, fica mais difícil. Pedro diz: Senhor, pescamos a noite inteira e nada conseguimos apanhar. Imagina, André, quem está falando é o cara, ele é o Messias. Se ele diz, é porque algo vai acontecer. E lá vai Pedro, pega a rede, todo desconfiado, pega a rede, olha para Jesus, olha para a rede e diz: tá certo, conforme a tua palavra, eu lançarei as redes ao mar. Irmão, na hora que ele joga a rede ao mar, Deus dá ordem para que os peixes saiam da profundidade e vá para a superfície do rio. Está todo mundo perplexo, achando que só viria algas, conchas, lodo e sujeira. Quando Pedro joga a rede ao mar, irmãos, a Bíblia diz que era
tamanha quantidade de peixe que a rede estava a ponto de se quebrar. Pedro teve que pedir ajuda às pessoas que estavam ao seu redor. Escute uma coisa: o milagre que Deus vai operar na vida de alguém aqui não vai ter explicação humana. O milagre que Deus vai operar na vida de alguém, eu estou falando só para quem crê. O milagre que Deus vai operar vai ser de maneira sobrenatural. Deus está dizendo para alguém: não duvide dos meus métodos, não duvide da forma que Deus trabalha. É Ele quem faz, é Ele que desfaz, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que dá vida e é Ele quem tira. Deus está dizendo para alguém: confie, não duvide dos meus métodos. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que a quantidade de peixes era tão grande, mas tão grande, que Pedro teve que compartilhar o milagre. Escute uma coisa: o milagre que vai acontecer na sua vida vai impactar as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou repetir: o milagre que Deus vai operar na vida de alguém vai impactar as pessoas que estão no seu convívio. Aleluias. Jesus ia operar o milagre no pior cenário. Jesus ia operar o milagre no pior horário. Quando Pedro vê a quantidade de peixe, ele fica perplexo. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, ele se prostra de joelhos e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Neste momento ele conseguiu o primeiro pilar do seu ministério. Foi quando ele reconheceu Jesus Cristo. Ele disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A partir de hoje, tu não serás mais um pescador de peixes. A partir de hoje, tu serás um pescador de homens. Aleluia. Pedro, discípulo de Jesus Cristo. Pedro teve momentos marcantes com Jesus Cristo. Presenciou a cura da sua sogra, viu paralíticos andarem, mortos sendo ressuscitados, cegos que voltaram a ver. Viu Jesus dando uma ordem ao mar e ao vento. Viu a multiplicação de peixes, viu a multiplicação de pães. Tudo isso estava fortalecendo o seu ministério. Aleluia, eu vou chegar nessa parte, vaso. No dia após Jesus Cristo ter feito vários milagres, ele diz: peguem o barco, me encontrem do outro lado do rio, porque eu vou ali orar. Me encontrem do outro lado do rio, porque eu vou ali orar. Os discípulos se juntam, pegam um barco e tentam atravessar. Agora, olha o detalhe, a Bíblia diz que uma grande tempestade sobreveio, que ondas estavam para, não digo naufragar, mas ondas estavam assustando os discípulos, ventos fortes soprando. Olha o cenário: medo, escuridão e tempestade. E do nada aparece um homem andando sobre as águas. A primeira coisa que eles dizem é um fantasma. Por que eles dizem é um fantasma? Porque de acordo com a lei judaica, fantasma é um ser espiritual que não tem peso. Ou seja, para andar sobre as águas tem que ser algo que não tem peso. É um fantasma. Está todo mundo se tremendo, está todo mundo com medo. Daqui a pouco eles ouvem: tenham coragem, não temais, sou eu. Quando Pedro ouve essa voz, ele diz: espera aí, eu já ouvi essa voz. Eu já ouvi essa voz em algum lugar. Essa mesma voz foi a voz que disse: peguem as vossas redes e lancem ao mar. Pedro tem uma ideia mirabolante. Ele quis quebrar as leis da física. Ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo e andar sobre as águas. De acordo com os estudos, Pedro era um homem que teria uma altura entre 1,65 m a 1,70 m. Pesava em média 60 a 70 quilos. De acordo com a física, um ser humano não anda sobre as águas. Uma pessoa não caminha sobre as águas. O único ser vivo que pode andar sobre as águas se chama guerrídeos. É uma espécie de inseto conhecido como
aranha d'água, ela tem um peso insignificante, são miligramas. Quando ela anda sobre as águas, ela não consegue quebrar as pontes de hidrogênio da água, não quebra a tensão superficial da água. A forma da água é universal, todo mundo sabe. H2O são 2 moléculas de hidrogênio para 1 de oxigênio, fazendo com que a densidade da água seja 1 grama por centímetro cúbico. A física afirma, quanto maior o peso, menor a probabilidade de você andar sobre as águas. São grandezas inversamente proporcionais. A física afirma, um homem não anda sobre as águas, um homem não caminha sobre as águas. Quando Pedro diz, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo e andar sobre as águas. Quando ele sai do barco, que ele pisa o pé nas águas e não afunda, igreja, eu não sei o que houve com a água, se virou ferro, pedra, ou papel, ou madeira, mas de acordo com a palavra de Deus, Deus faz água virar piso de concreto nessa noite. Aleluia. Era Pedro andando sobre as águas com seus olhos focados em Jesus, caminhando sobre as águas com seus olhos focados em Jesus, até que ele começou a olhar para as circunstâncias. Quando ele estava com seus olhos focados em Jesus Cristo, ele estava caminhando sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar as ondas e o vento, o seu espírito foi abalado. A fé foi abalada e ele começou a afundar. As águas começaram a tomar conta do seu quadril, do seu peito. Ele começou a entrar em desespero, começou a pedir socorro. Agora, olha o detalhe. O barco estava cheio de discípulos e nenhum pulou para salvá-lo. Estava cheio de discípulos e nenhum pulou para salvar Pedro. A única mão estendida para Pedro foi a de Jesus. Quando você estiver pensando que tudo acabou, quando você estiver se afundando no pecado, quando não tiver nenhuma mão estendida sobre você, não se esqueça que a mesma mão que controla o universo, ela vai estar estendida para você. Quando não tiver nenhuma mão estendida para você, não se esqueça que a mão de Jesus sempre vai estar aberta para você. O barco estava cheio de gente. Ninguém teve a ousadia e a coragem de salvar Pedro, a não ser Jesus Cristo. A palavra para alguém nessa noite, pastor, tem gente pedindo socorro nessa noite. Tem gente pedindo socorro aqui porque está afogada pelo pecado. Tem gente que não aguenta mais viver sem a presença de Jesus Cristo. Escute uma coisa: quando não tiver nenhuma mão para você, não se esqueça que existe um homem chamado O Emanuel, o Cordeiro Santo, o bom pastor, a luz do mundo, o pão da vida, o verbo de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega. Ele sempre vai estar disposto para te salvar. Pedro sempre foi ousado. Pedro sempre deu um passo a mais do que poderia dar. E foi isso que fez ele se tornar íntimo de Jesus. Pedro era a pessoa menos improvável para se tornar um dos íntimos. Lembra dos íntimos? Pedro, Tiago e João. Pedro era um dos menos improváveis porque Pedro falava sem pensar. Pedro agia sem pensar. Mas foi exatamente isso que fez Jesus gostar tanto de Pedro. Pedro errava, mas ele era transparente. Ele mostrava as suas dúvidas na fé. Ele não colocava nenhuma máscara de santidade. Não vivia aquilo que ele não pregava. Pedro tinha coragem, pois foi o único a andar sobre as águas, enquanto ficou todo mundo no barco. Pedro era moldável, porque Jesus não procura os perfeitos. Jesus não quer essas pessoas que acham que sabem de tudo. Ele não gosta de Jesus, gosta daqueles mais humildes. As pessoas que estão abertas a se arrepender. Estão abertas a se arrepender. Depois de algumas semanas andando com Jesus, Pedro já tinha a total certeza de quem era o Messias.
No livro de Mateus, capítulo de número 16, vai nos dizer que Jesus e os discípulos chegaram em uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Esta cidade era uma cidade de muitas religiões pagãs. Adoravam outros tipos de deuses. Tinham vários tipos de templos. Quando Jesus e os seus discípulos chegam neste ambiente, fica todo mundo perplexo, porque eram vários tipos de estátuas, estátua de vários deuses. Naquele lugar existia um Deus supremo chamado o Deus Pan, que é o Deus da natureza e o Deus da fertilidade. Ele era representado como um homem que tinha 2 chifres, e as suas mãos e os pés eram de patas de bode. Ali existia a gruta. Ali existia a gruta de Pan. A gruta de Pan, de acordo com as pessoas daquela região, simbolizavam as portas do inferno. Era um grande abismo. Todo mundo acreditava que se uma pessoa caísse naquele abismo, ia diretamente para as portas do inferno. Olha o detalhe. Quando Jesus e os discípulos chegam naquele lugar, quando Jesus vê que os discípulos estão em contato com outros tipos de deuses, Jesus diz: vou provar eles. Jesus olha para os discípulos e diz: agora que vocês estão vendo outros tipos de deuses, estátua de outros deuses, templo de outros deuses, eu vos pergunto, quem vocês acham que eu sou? No capítulo de número 16 de Mateus, Jesus diz: e vós, quem pensais que eu sou? Os discípulos começaram a dizer: tu és João Batista. Outros diziam: tu és Elias. Outros diziam: não, ele é Jeremias. Eles acreditavam que Jesus era um profeta, mas não sabiam que ele era o Messias do Antigo Testamento dito em Isaías. E lá vem Pedro, aleluia. Pedro chega na frente de Jesus Cristo e diz: tu não és João Batista, tu não é Elias, muito menos Jeremias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando ele diz tu és o Cristo, ele está afirmando que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. E ele complementa dizendo: tu és o Filho do Deus vivo. Eles estavam repletos de deuses mortos. Eles estavam repletos de deuses não vivos. Quando ele diz tu és o Filho do Deus vivo, ele está afirmando que Jesus é o único Deus que é vivo. Jesus toca no ombro de Pedro e diz assim: bem-aventurado és tu, irmão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E agora eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eu te darei as chaves do céu. Pedro, o que você dizer aqui na terra será ligado lá no céu. Pedro completou o último pilar do seu ministério. Foi quando ele confessou Jesus Cristo. O primeiro pilar foi quando ele reconheceu, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Neste momento ele reconheceu. O segundo pilar foi quando ele acreditou. Ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo e andar sobre as águas. Ele acreditou. E o último pilar foi quando ele confessou, dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro estava pronto para ir para o campo missionário. Estava pronto para ir para o campo de batalha. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo de número 2, vai dizer que Pedro e os discípulos foram para Jerusalém comemorar a festa de Pentecostes, celebrada 50 dias após a Páscoa. Judeus de várias denominações estavam em Jerusalém para comemorar o dia de Pentecostes, e eles estavam aguardando o que tinha sido dito por Jesus: ficai, até que do alto sejam revestidos de poder. A palavra do Senhor vai nos dizer que do nada
sai um vento do céu, sai um barulho do céu, como de um vento impetuoso. Tomou conta do ambiente onde os discípulos estavam. Línguas repartidas como que de fogo tomaram conta daquele ambiente. E os discípulos começaram a falar em outros idiomas. Começaram a falar em mistério. As pessoas que estavam lá fora começaram a dizer: quem são estes homens? Porque eles estão falando a minha língua. Eu consigo entender o que estes homens estão dizendo. Outros disseram: eles estão bêbados. Lá vem Pedro de novo, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele chega em frente àquela multidão, 3.000 pessoas. Ele levanta as suas duas mãos para o céu e começa a pregar dizendo: e acontecerá que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e todo aquele que clamar pelo nome de Jesus Cristo, este será salvo. Alguém me explica como é que um homem iletrado, inculto, incauto, sem inteligência, conseguiu falar tantos versículos bíblicos? Porque a própria Bíblia diz: Pedro era um homem inculto. Pedro não tinha inteligência. Mas a mesma Bíblia que disse isso falou que Pedro se tornou um dos maiores missionários, um dos maiores pregadores que já passou pela palavra de Deus. Ao finalizar a pregação, 3.000 almas se renderam. A pregação foi tão impactante que 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. Para finalizar nessa noite, o seu chamado missionário, meu irmão, não depende do seu nível de intelecto. O seu chamado missionário não depende do seu nível de faculdade. O seu chamado missionário não depende do seu nível de teologia. Quando você entender que o seu chamado missionário só precisa de uma coisa: revestimento de poder. Eu vou repetir: revestimento de poder. Quando você entender que o Espírito Santo precisa ir na frente do seu ministério, você vai ver, meu irmão, que o seu chamado vai ser próspero e tu serás um instrumento na mão de Deus. E aqui eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus.